Ela estava limpando o chão quando ele jogou os papéis na mesa e riu. Te dou meu salário se conseguir traduzir isso. Rita olhou para ele e disse apenas: aceito. Rita passou o pano molhado no piso de mármore do 22º andar pela terceira vez naquela manhã. O escritório da GHM Consultoria sempre precisava estar impecável antes das 8 da manhã, quando Guilherme Henrique Martins chegava com sua pasta de couro italiana e seus sapatos que custavam mais que o salário dela em 2 meses. Ela conhecia a rotina dele de cor. Primeiro o café expresso duplo, depois a leitura dos relatórios financeiros, sempre acompanhada de um pigarro de desaprovação quando os números não agradavam. Rita secou as mãos no avental e conferiu se todas as superfícies estavam perfeitas. Mesa de vidro sem uma única marca de dedo, monitores posicionados no ângulo exato que ele gostava, canetas organizadas por cor e tamanho. 6 meses trabalhando ali tinham ensinado ela a antecipar cada exigência dele, cada humor, cada pequena irritação que podia transformar o dia inteiro em um inferno. O elevador fez o som característico que anunciava a chegada dele. Rita pegou o carrinho de limpeza e se preparou para se tornar invisível, como sempre fazia quando Guilherme chegava. Era mais seguro assim. Menos chance de ser criticada, menos chance de ouvir comentários sobre como as pessoas da limpeza deveriam trabalhar mais rápido e falar menos. Guilherme entrou no escritório falando alto no telefone, gesticulando com uma energia nervosa que Rita já tinha aprendido a interpretar. Negócios complicados sempre deixavam ele agitado, e quando estava agitado, qualquer coisa podia virar motivo para descontar a frustração em quem estivesse por perto. Não, não e não! Ele gritou no telefone, jogando a pasta em cima da mesa com força suficiente para fazer as canetas organizadas saltarem. Eu disse que preciso desses contratos prontos hoje. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje! Rita fingiu estar ocupada limpando uma estante que já estava limpa, mas prestava atenção na conversa. Nos últimos meses, tinha ouvido fragmentos suficientes para entender que a empresa estava passando por dificuldades. Clientes importantes cancelando contratos, concorrentes oferecendo condições melhores, dinheiro sendo gasto mais rápido do que entrava. Guilherme desligou o telefone com tanta força que Rita teve medo de ele ter quebrado a tela. Ele se jogou na cadeira executiva e passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Foi então que a secretária bateu na porta. Senhor Martins, chegaram os documentos da empresa chinesa. O senhor disse que eram urgentes. Finalmente uma boa notícia, Guilherme murmurou, estendendo a mão para receber o envelope grosso. Rita observou de longe enquanto ele abria o envelope e retirava uma pilha de papéis. A expressão dele mudou rapidamente de alívio para confusão, depois para algo próximo do pânico. Ele virou os papéis de um lado para o outro, franziu a testa, pegou os óculos de leitura. Que diabos! Ele disse em voz alta. Rita se aproximou alguns passos, fingindo organizar os produtos de limpeza no carrinho. Ela conseguiu ver o suficiente para entender o problema. Os documentos estavam todos em mandarim, com caracteres complexos que dançavam pela página como pequenos desenhos indecifráveis para quem não conhecia a linguagem. Guilherme pegou o telefone novamente, discou um número com dedos impacientes. Marina, preciso de um tradutor urgente. Tenho documentos em chinês que precisam ser traduzidos hoje. Pausa. Como assim não tem ninguém disponível? Outra pausa, mais longa. 3 dias? Eu não tenho 3 dias! Ele desligou o telefone e bateu o punho na mesa. Rita sentiu uma pontada de simpatia, apesar de todos os meses de tratamento indiferente. Ela sabia como era frustrante quando as coisas importantes estavam fora do seu controle. Foi quando a voz saiu da boca dela, sem que ela tivesse planejado. Posso dar uma olhada? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Guilherme levantou os olhos dos documentos e a encarou como se ela tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Não era surpresa. Nos 6 meses trabalhando ali, Rita tinha falado com ele exatamente 4 vezes, sempre para responder perguntas diretas sobre seu trabalho. Desculpa, ele disse, a voz carregada de incredulidade. Os documentos. Posso dar uma olhada neles? Rita repetiu, surpresa com a própria coragem. Guilherme riu. Não foi uma risada alegre ou divertida.
Foi o tipo de riso condescendente que pessoas importantes fazem quando alguém que consideram inferior diz algo que acham absurdamente presunçoso. Você quer dar uma olhada nos meus documentos empresariais em mandarim? Ele disse devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Rita, não é porque tem alguns caracteres estranhos que você vai conseguir entender alguma coisa. Isso aqui são contratos internacionais complexos, não um cardápio de restaurante chinês. Rita sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a voz calma. Eu entendo isso, Sr. Martins. Só ofereci porque vi que o senhor está com dificuldades. Dificuldades? Guilherme se levantou da cadeira claramente ofendido. Eu não tenho dificuldades. Tenho apenas um pequeno contratempo temporário que será resolvido assim que eu encontrar um tradutor profissional qualificado. Ele caminhou até a janela e ficou olhando para a cidade lá embaixo, as mãos cruzadas nas costas. Rita deveria ter voltado para o trabalho, deveria ter fingido que a conversa nunca aconteceu. Mas algo na arrogância dele, na forma como ele tinha rido da oferta dela, despertou uma coragem que ela não sabia que ainda existia. Senhor Martins, ela disse, a voz mais firme, se eu conseguir traduzir esses documentos corretamente, o senhor me dá seu salário deste mês? Guilherme se virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. O que você disse? Uma aposta. Se eu traduzir os documentos e a tradução estiver correta, o senhor me paga o valor do seu salário mensal. Se eu não conseguir, trabalho de graça pelos próximos 2 meses. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Guilherme foi cruel e divertido ao mesmo tempo. Ele voltou para a mesa e se sentou na beirada, cruzando os braços. Rita, 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 você tem certeza de que quer fazer isso? Meu salário mensal é mais do que você ganha em um ano inteiro. Tenho certeza. E você realmente acredita que consegue traduzir documentos comerciais em mandarim? Você que limpa escritórios para viver? Rita assentiu, ignorando o tom desprezível da pergunta. Acredito. Guilherme pegou os documentos e os agitou no ar. Estes papéis são sobre fusões empresariais, cláusulas contratuais, termos jurídicos específicos. Não são brincadeira de criança. Eu entendo. Está bem. Guilherme se levantou e estendeu a mão. Vamos fazer essa aposta ridícula. Mas quando você falhar miseravelmente, e você vai falhar, quero que se lembre de que foi você quem insistiu nessa humilhação. Rita apertou a mão dele, sentindo a suavidade da pele de quem nunca trabalhou com as mãos, o peso do relógio de ouro no pulso dele. Concordo com os termos. Perfeito. Agora me diverte. Tenta traduzir esses documentos. Guilherme se jogou na cadeira e cruzou as pernas, claramente se preparando para assistir ao que considerava um espetáculo cômico. Rita se aproximou da mesa e pegou a primeira página. Seus olhos percorreram os caracteres chineses e ela sentiu algo se acender dentro do peito. Fazia mais de 3 anos que não lia mandarim profissionalmente, mas era como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, nunca esquece completamente. Este primeiro parágrafo, ela começou, a voz calma e controlada, fala sobre os termos de transferência de propriedade intelectual entre a corporação Zhao Ming e a empresa do senhor. Eles estão oferecendo licenciamento exclusivo para 3 tecnologias específicas: processamento de dados em nuvem, sistemas de segurança cibernética e plataformas de comércio eletrônico. O sorriso no rosto de Guilherme começou a desaparecer. Ele se inclinou para a frente na cadeira, prestando atenção pela primeira vez. Rita continuou. A cláusula 2 estabelece que o pagamento inicial será de 15 milhões de dólares, divididos em 5 parcelas trimestrais. Mas há uma condição importante aqui. Ela pausou, franzindo a testa. Eles exigem que a empresa receptora tenha certificação ISO 27001 para a segurança da informação. Como você? Guilherme começou, mas Rita não parou. A terceira cláusula é interessante. Eles oferecem um desconto de 20% se o acordo for assinado até o final deste mês. Mas olha só isso. Rita virou a página, apontando para um parágrafo específico. Tem uma cláusula de exclusividade territorial. O senhor teria direitos exclusivos para todo o mercado sul-americano. Guilherme estava agora completamente em silêncio, os olhos fixos em Rita, como se ela tivesse acabado de realizar um truque de mágica impossível.
Ela continuou lendo, traduzindo termos técnicos complexos com uma facilidade que deixava claro que não estava adivinhando ou inventando. Aqui na página 3 tem os detalhes sobre suporte técnico e treinamento. Eles vão providenciar uma equipe de especialistas por 6 meses para garantir a implementação adequada das tecnologias. Rita olhou para Guilherme. Quer que eu continue? Guilherme engoliu em seco. Quem você é? Rita colocou os papéis de volta na mesa, organizando-os cuidadosamente. Sou Rita Silva, funcionária da limpeza. A mesma pessoa que tem limpado seu escritório todos os dias pelos últimos 6 meses. Mas como você sabe mandarim? Como você entende esses termos técnicos? Essa é uma longa história, Sr. Martins. Mas primeiro, sobre nossa aposta. Rita estendeu a mão. Acredito que ganhei. Guilherme ficou olhando para a mão estendida de Rita como se fosse uma cobra venenosa. O escritório estava em silêncio absoluto, apenas o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado preenchendo o espaço entre eles. Ele podia ouvir o próprio coração batendo, podia sentir o suor frio começando a formar na testa. Você está brincando comigo, ele disse finalmente, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Você decorou algumas frases, não é? Alguém te ajudou a preparar isso. Rita baixou a mão devagar, sem tirar os olhos do rosto dele. Senhor Martins, quer que eu continue traduzindo? Porque ainda tem 7 páginas de documentos, e cada uma traz informações que podem ser cruciais para sua decisão de negócio. Não. Guilherme se levantou bruscamente, derrubando a caneta que estava na mesa. Isso é impossível. Você é faxineira. Você limpa banheiros, esvazia lixeiras, passa pano no chão. Como diabos você sabe mandarim? Rita se agachou e pegou a caneta que tinha caído, colocando-a de volta no lugar exato onde estava antes. O gesto automático, cuidadoso, de alguém acostumada a manter tudo em ordem. Posso sentar, Sr. Martins? Vai ser uma conversa longa. Guilherme gesticulou vagamente em direção à cadeira em frente à mesa, ainda claramente em estado de choque. Rita se sentou com as costas eretas, as mãos cruzadas no colo, mantendo a postura respeitosa que tinha cultivado durante meses de trabalho ali. Meu nome completo é Rita Silva Chen. Ela começou, observando a reação dele ao sobrenome asiático. Minha mãe era chinesa, nascida em Hong Kong. Cresci bilíngue, falando português e mandarim em casa. Guilherme se deixou cair na cadeira, passando a mão pelo cabelo. Você nunca mencionou isso. O senhor nunca perguntou. Na verdade, o senhor nunca perguntou nada sobre minha vida pessoal nos 6 meses que trabalho aqui. A observação atingiu Guilherme como um tapa na cara. Era verdade. Ele não sabia se ela tinha filhos, onde morava, qual era sua história. Para ele, Rita sempre tinha sido apenas uma presença silenciosa que mantinha seu escritório limpo. Continue, ele disse, a voz mais baixa. Me formei em Relações Internacionais pela USP, fiz especialização em negócios asiáticos. Durante 5 anos trabalhei como tradutora e consultora para empresas que queriam expandir para o mercado chinês. Rita pausou, olhando pela janela. Tinha meu próprio escritório, uma equipe de 3 funcionários, apartamento em Moema. E o que aconteceu? Guilherme perguntou, genuinamente curioso agora. Meu irmão mais novo se envolveu com pessoas erradas. Drogas, dívidas, ameaças. Eu usei todas as minhas economias para tirar ele dessa situação. Vendi o apartamento, fechei a empresa. Rita voltou a olhar para ele. Quando o dinheiro acabou, precisei aceitar qualquer trabalho que aparecesse. O silêncio se estendeu entre eles enquanto Guilherme processava a informação. Ele tentou reconciliar a imagem da faxineira silenciosa com a mulher que agora estava na sua frente, falando sobre formação universitária e carreira internacional. Por que você nunca disse nada? Por que continuou fingindo que era apenas uma... Ele parou, percebendo como a frase soaria ofensiva. Apenas uma faxineira? Rita completou sem demonstrar irritação. Porque é isso que eu sou agora, Sr. Martins. E porque aprendi que as pessoas têm ideias muito fixas sobre quem merece respeito e quem não merece. Guilherme sentiu uma pontada de culpa, lembrando de todas as vezes que tinha tratado Rita como parte da mobília, todas as conversas telefônicas confidenciais que tinha tido na frente dela, como se ela fosse surda. Meu Deus, ele murmurou.
a realização atingindo ele como um raio. Você ouviu tudo, todas as minhas ligações, todas as reuniões. Sim, Rita respondeu simplesmente. As conversas sobre os problemas financeiros da empresa, sobre os clientes que estamos perdendo, sobre... Ele parou, o rosto ficando pálido. Sobre a auditoria interna que descobriu as irregularidades na contabilidade. Rita assentiu. Ouvi também a conversa de ontem com seu contador, sobre como transferir os valores para as contas offshore antes que a Receita Federal comece a investigação mais profunda. Guilherme se levantou tão rapidamente que a cadeira quase tombou para trás. Você não pode usar essas informações contra mim. É espionagem corporativa. Senhor Martins, Rita disse calmamente. Se eu quisesse usar essas informações contra o senhor, já teria feito isso há muito tempo. Eu não sou sua inimiga. Então por que não disse nada? Por que não me alertou sobre os problemas que você identificou? Rita inclinou a cabeça ligeiramente. O senhor me daria ouvidos? Se eu, a faxineira, chegasse até o senhor e dissesse que tinha identificado problemas na gestão da empresa, qual seria sua reação? Guilherme abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Ele sabia exatamente qual seria sua reação. Teria mandado ela cuidar da própria vida e voltar para o trabalho de limpeza. Além disso, Rita continuou, aprendi a não me meter em assuntos que não são da minha conta. Minha função aqui é manter o escritório limpo, e é isso que faço. Mas você podia ter me ajudado, com seus conhecimentos, sua experiência. Podia, Rita concordou. Mas o senhor nunca demonstrou interesse em me conhecer como pessoa. Para o senhor, eu sempre fui apenas mais um funcionário de serviços gerais. Guilherme se sentou novamente, o peso da própria arrogância começando a atingir ele de forma real. Rita, eu não sabia. Eu sei que não sabia, mas também não se importou em saber. Guilherme olhou para os documentos espalhados na mesa, depois de volta para Rita. E sobre esses contratos chineses? O que mais você pode me dizer? Rita se inclinou para a frente, pegando uma das páginas. Posso dizer que há várias cláusulas que merecem atenção especial. Por exemplo, essa aqui na página 5, ela apontou para um parágrafo específico. É uma cláusula de rescisão que permite que eles cancelem o contrato unilateralmente se detectarem qualquer irregularidade fiscal na empresa contratante. O sangue de Guilherme gelou. O que isso significa? Significa que se eles descobrirem os problemas contábeis que você está tentando esconder, podem cancelar todo o acordo e ainda exigir o pagamento de multas pesadas. Rita virou a página. E aqui, na cláusula 8, tem uma exigência de auditoria financeira independente antes da assinatura do contrato. Guilherme passou a mão pelo rosto. Eles vão descobrir tudo. Provavelmente sim, Rita confirmou. A menos que você resolva os problemas antes de prosseguir com as negociações. Como? Não tenho tempo, não tenho recursos. Rita colocou os papéis de volta na mesa e olhou diretamente nos olhos dele. Senhor Martins, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está desviando dinheiro da empresa? Guilherme hesitou, claramente desconfortável com a pergunta direta. É complicado. Tenho tempo. Ele respirou fundo. A empresa está perdendo dinheiro há 2 anos. Clientes grandes cancelando contratos, concorrência oferecendo preços que não conseguimos cobrir. Eu peguei empréstimos pessoais para manter a empresa funcionando, para não ter que demitir funcionários. E agora? Agora os bancos estão cobrando os empréstimos e eu não tenho como pagar. Se eu não conseguir esse contrato com os chineses, vou ter que fechar a empresa e demitir todo mundo. Rita observou a expressão dele, vendo pela primeira vez vulnerabilidade real no homem que sempre tinha parecido tão confiante e controlado. Quantos funcionários trabalham aqui? 43, contando com o pessoal da limpeza e segurança. 43 famílias dependendo das decisões que o senhor tomar. Exatamente. Guilherme baixou a cabeça. Por isso estou desesperado. Por isso fiz as transferências. Pensei que se conseguisse esconder os problemas tempo suficiente para fechar esse negócio, poderia resolver tudo. Rita ficou em silêncio por alguns momentos, processando as informações. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, mais profissional. Senhor Martins, posso dar uma opinião? Por favor. O senhor está cometendo um erro que pode destruir não apenas sua empresa,
mas sua vida pessoal também. Se os chineses descobrirem a fraude, e eles vão descobrir, o senhor pode enfrentar processos criminais. Guilherme assentiu miseravelmente. Eu sei, mas não vejo alternativa. Existe uma alternativa, Rita disse calmamente. Transparência. Como assim? O senhor me permite examinar todos os documentos financeiros da empresa? Se eu conseguir reestruturar as informações de forma honesta, mas estratégica, talvez possamos apresentar um quadro real, mais positivo para os chineses. Guilherme a olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Você faria isso? Depois de como eu te tratei? Rita se levantou da cadeira. Senhor Martins, 43 famílias dependem dessa empresa. Isso é maior que qualquer ofensa pessoal. Mas por que você me ajudaria? Rita caminhou até a janela e ficou olhando para a cidade. Porque sei como é perder tudo. E sei que todo mundo merece uma segunda chance. Guilherme observou o perfil dela contra a luz da janela, vendo pela primeira vez não uma funcionária de limpeza, mas uma profissional competente que estava oferecendo uma tábua de salvação. Rita, ele disse suavemente. Sobre nossa aposta, ela se virou. Que aposta? Meu salário. Você ganhou. Rita sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Prefiro uma proposta diferente. Qual? Me dê uma chance de ajudar a salvar esta empresa. E quando conseguirmos, conversamos sobre minha nova posição aqui. Guilherme se levantou e estendeu a mão. Rita Silva Chen, aceita ser minha consultora especial para assuntos internacionais? Rita apertou a mão dele. Aceito. Mas primeira condição. Nada de irregularidades. Fazemos tudo legal. Combinado. Segunda condição. O senhor vai tratar todos os funcionários com o mesmo respeito que trata seus clientes importantes. Guilherme hesitou por apenas um segundo. Combinado. Rita sorriu novamente. Então vamos salvar 43 empregos. Rita passou os 3 dias seguintes mergulhada nos arquivos financeiros da empresa como um detetive investigando um crime complexo. Guilherme tinha liberado acesso total para ela, incluindo senhas de sistemas que nem mesmo os gerentes conheciam. Era um nível de confiança que ela não esperava receber, especialmente considerando como tinha sido tratada até então. O escritório de Guilherme tinha sido transformado em uma sala de guerra improvisada. Documentos espalhados por todas as superfícies, laptop aberto com planilhas complexas, calculadora funcionando sem parar. Rita trabalhou até altas horas da madrugada, analisando cada transação, cada contrato, cada movimento financeiro dos últimos 2 anos. Na manhã de quinta-feira, quando Guilherme chegou ao escritório, encontrou Rita ainda lá, debruçada sobre uma pilha de papéis com os olhos vermelhos de cansaço, mas com uma expressão de determinação que ele nunca tinha visto antes. Você dormiu aqui? Ele perguntou, notando que ela estava usando a mesma roupa do dia anterior. Algumas horas no sofá. Rita respondeu sem levantar os olhos dos documentos. Mas descobri algumas coisas importantes. Guilherme se aproximou segurando 2 xícaras de café. Ofereceu uma para Rita, que aceitou com um sorriso agradecido. Era a primeira vez em 6 meses que ele oferecia café para ela. E ambos notaram a ironia do momento. Fala para mim, ele disse, se sentando na cadeira ao lado dela em vez de atrás da mesa, como sempre fazia. Rita abriu uma pasta organizada meticulosamente. Primeira descoberta. A empresa não está falindo. Está passando por uma crise de fluxo de caixa temporária. Mas os fundamentos são sólidos. Como assim? Seus contratos de longo prazo valem 40% mais do que suas dívidas totais. O problema é que os pagamentos estão descasados no tempo. Você recebe trimestral, mas paga mensal. Guilherme franziu a testa. Meu contador disse que estávamos no vermelho. Seu contador está sendo conservador demais ou... Rita pausou, hesitante. Ou o quê? Ou ele tem outros interesses. Porque os números que ele apresentou para você não batem com a realidade dos contratos. Rita abriu outra pasta. Segunda descoberta. 3 dos seus maiores clientes não cancelaram os contratos. Eles suspenderam temporariamente por problemas internos próprios, mas há cláusulas de reativação automática. Que cláusulas? Cliente A. Reativa automaticamente quando a auditoria interna deles for finalizada, o que acontece no mês que vem. Cliente B. Volta quando conseguirem aprovação do orçamento anual que já foi aprovado ontem. Cliente C.
Depende apenas de uma assinatura do novo diretor financeiro. Guilherme se levantou da cadeira, andando de um lado para outro. Como você descobriu isso tudo? Liguei para eles. Rita respondeu simplesmente. Você ligou para meus clientes? Sim. Me identifiquei como assistente especial e disse que estava fazendo um levantamento de status dos contratos para planejamento interno. Guilherme parou de andar e a encarou. E eles falaram com você? Rita sorriu ligeiramente. Tenho experiência em conseguir informações de empresários chineses, coreanos e japoneses. Empresários brasileiros são bem mais fáceis. Inacreditável. Guilherme balançou a cabeça. Em 3 dias você descobriu mais sobre minha própria empresa do que eu sabia. Isso me leva à terceira descoberta, Rita disse, sua expressão ficando mais séria. E talvez a mais importante. Fala. Rita pegou uma planilha específica e a entregou para ele. Alguém está sabotando sua empresa por dentro. O sangue de Guilherme gelou. Como assim? Informações confidenciais estão vazando para seus concorrentes. Preços de propostas, estratégias de negociação, cronogramas de projetos. Tudo chegando nas mãos certas na hora errada. Você tem certeza? Tenho. Liguei para alguns dos clientes que escolheram seus concorrentes. 3 deles mencionaram que receberam ofertas com preços exatamente 2% abaixo das suas propostas. 2%, Guilherme. Isso não é coincidência. Guilherme se sentou pesadamente na cadeira. Quem? Quem está fazendo isso? Rita hesitou antes de responder. Baseado no acesso às informações e no timing dos vazamentos, só pode ser alguém com acesso direto aos seus sistemas internos. Um funcionário. Sim, e provavelmente alguém em posição de confiança. Guilherme passou as mãos pelo rosto. Meu contador. Roberto sempre teve acesso total. É uma possibilidade. Mas antes de fazer acusações, precisamos de provas concretas. Rita abriu seu laptop e virou a tela para ele. Passei a madrugada analisando os logs de acesso aos sistemas. Tem um padrão interessante aqui. A tela mostrava uma planilha com horários e acessos. Rita apontou para várias linhas destacadas em vermelho. Sempre que você fecha uma proposta importante, há acessos aos arquivos confidenciais fora do horário comercial. E sempre pelos mesmos terminais. Que terminais? Terminal da Contabilidade e Terminal da Secretaria Executiva. Guilherme ficou em silêncio por um longo momento. Marina trabalha aqui há 8 anos. Roberto há 5. Não consigo acreditar que qualquer um dos dois... Eu entendo, Rita disse suavemente. Mas traição é sempre difícil de aceitar, especialmente quando vem de pessoas próximas. Como você sabe tanto sobre isso? Sobre investigação? Sobre análise forense? Rita fechou o laptop e olhou pela janela. Porque já passei por isso antes. Na sua antiga empresa? Sim. Foi exatamente assim que perdi tudo. Rita se virou para ele. Meu sócio estava passando informações para concorrentes. Durante 2 anos, perdemos contratos importantes sem entender o porquê. Quando descobri, já era tarde demais. O que aconteceu com ele? Legalmente? Nada. Ele tinha sido inteligente. Nunca deixou rastros diretos. Moralmente? Ele destruiu uma empresa que empregava 15 pessoas e arruinou minha reputação no mercado. Guilherme observou a expressão dela, vendo pela primeira vez a dor real que ela carregava. Por isso você entende tanto sobre crise empresarial. Por isso e por outras razões. Rita respirou fundo. Quer saber a história completa? Quero. Rita se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Minha empresa se chamava Sino Consult. Éramos especializados em fazer a ponte entre empresas brasileiras e asiáticas. Eu tinha contratos com gigantes do comércio exterior, facilitava negócios de milhões de dólares. E deu errado como? Meu sócio, Daniel, era responsável pela área financeira. Eu cuidava das negociações e traduções. Durante 2 anos, ele sistematicamente passou informações dos nossos clientes para empresas concorrentes. Rita pausou, claramente revivendo memórias dolorosas. Não eram apenas informações comerciais. Eram estratégias pessoais, pontos fracos, limites de negociação. Nossos clientes eram literalmente sabotados por informações que só nós tínhamos. E você não desconfiou? Claro que desconfiei, mas Daniel era convincente. Sempre tinha explicações plausíveis para tudo.
Mercado competitivo, azar, mudanças econômicas. E eu confiava nele. Guilherme se aproximou dela na janela. Como descobriu? Por acaso. Uma cliente minha, uma empresária de São Paulo, mencionou casualmente que um concorrente tinha oferecido exatamente as mesmas condições que ela tinha pedido para mim em sigilo absoluto. Condições que só eu e Daniel conhecíamos. E aí? Aí eu fiz o que estou fazendo aqui. Investiguei. Descobri que Daniel tinha uma segunda empresa, registrada no nome da esposa, que prestava consultoria estratégica para nossos concorrentes. Rita se virou para Guilherme. Sabe qual foi a parte mais dolorosa? Quando confrontei ele, Daniel disse que eu merecia, porque sempre fui arrogante demais para uma filha de imigrantes. Ele disse isso? Disse. E disse também que pessoas como eu não deveriam ter empresas importantes, que deveríamos nos contentar com empregos mais adequados. Guilherme sentiu uma pontada de culpa, lembrando de como tinha tratado Rita durante todos aqueles meses. Rita, não precisa dizer nada, ela interrompeu. O ponto é que sei reconhecer os sinais, e sua empresa está mostrando todos eles. Então o que fazemos? Rita voltou para a mesa e pegou uma pasta específica. Primeiro, confirmamos quem é o traidor. Depois, construímos um caso sólido. E, finalmente, usamos essa informação para salvar a empresa. Como? Preparando uma armadilha. Rita sorriu, mas foi um sorriso sem alegria. Vamos dar informações falsas para cada suspeito e ver qual informação chega nos concorrentes. Isso vai funcionar? Funcionou comigo. Foi assim que peguei Daniel. Guilherme olhou para Rita com uma admiração crescente. Você é impressionante. Sou sobrevivente, ela corrigiu. E agora você também vai ser. Rita abriu a pasta na mesa. Mas primeiro, vamos resolver a situação com os chineses. Porque mesmo que identifiquemos o traidor, ainda precisamos desse contrato para estabilizar a empresa. E os problemas contábeis? Já resolvi, ou melhor, já criei uma estratégia para resolver. Rita pegou uma pilha de documentos. Vamos apresentar um plano de reestruturação financeira junto com a proposta de parceria. Transparência total, mas com um cronograma claro para a recuperação. Você acha que eles vão aceitar? Rita sorriu, desta vez com confiança genuína. Guilherme, empresários chineses respeitam honestidade e planejamento estratégico muito mais que números perfeitos. Se mostrarmos que sabemos onde estamos e como vamos sair dessa situação, eles vão confiar. Como você pode ter tanta certeza? Porque já fechei contratos similares antes, e porque sei exatamente como eles pensam. Guilherme se sentou e olhou para todos os documentos organizados, para as análises detalhadas, para o plano estratégico que Rita tinha criado em 3 dias. Rita, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não reconstruiu sua empresa? Com todo esse conhecimento, essa experiência... Rita pausou, as mãos sobre os papéis. Porque perdi mais que dinheiro naquela situação. Perdi a confiança em mim mesma. E quando você perde isso, fica difícil acreditar que merece uma segunda chance. E agora? Rita olhou para ele, depois para toda a documentação espalhada na mesa. Agora estou lembrando quem eu realmente sou. A armadilha que Rita planejou foi executada na segunda-feira seguinte com a precisão de uma operação militar. Ela preparou 3 versões ligeiramente diferentes da proposta para os chineses, cada uma com informações falsas específicas. Uma versão foi deixada no terminal da contabilidade, outra no computador da secretaria, e a terceira ficou apenas com Guilherme. Na quarta-feira, a resposta chegou através de uma ligação inesperada. Thomas Morrison, diretor de uma empresa concorrente, telefonou para Guilherme com uma proposta generosa para comprar a GHM Consultoria. Os termos que ele ofereceu incluíam detalhes que estavam apenas na versão deixada no terminal da contabilidade. Roberto Silva, o contador de confiança de Guilherme, tinha traído a empresa durante anos. Não consigo acreditar, Guilherme murmurou enquanto Rita mostrava as evidências organizadas em uma pasta. Roberto era praticamente da família. Conhecia a esposa dele, os filhos. É sempre assim, Rita respondeu, mantendo a voz profissional apesar de reviver suas próprias memórias dolorosas. Traição funciona melhor quando vem de pessoas próximas. Guilherme se levantou da cadeira e começou a andar pelo escritório. O que fazemos agora? Confrontamos ele? Chamamos a polícia? Nem uma coisa nem outra. Ainda não. Por quê?
Rita abriu outra pasta. Porque primeiro vamos usar essa informação para salvar a empresa. E só depois vamos lidar com Roberto. Como assim? Amanhã temos a reunião com os representantes chineses. Se conseguirmos fechar esse contrato, a empresa fica estável. Aí podemos resolver a situação do Roberto sem colocar os empregos de todo mundo em risco. Guilherme parou de andar e olhou para ela. Rita, sobre essa reunião, você toparia participar oficialmente como consultora de negócios internacionais? Toparia. Mas tem algumas condições que precisamos acertar antes. Que condições? Rita respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim se sentia nervosa. Primeira condição. Quero um contrato formal de consultoria, com salário compatível com minhas qualificações. Óbvio. Quanto você quer ganhar? O mesmo que você paga para Roberto. Guilherme hesitou por apenas um segundo. Aceito. Segunda condição. Quero autonomia total para reestruturar os processos internos da empresa. Isso inclui sistemas de segurança, controles financeiros e protocolos de confidencialidade. Também aceito. Terceira condição. Rita pausou, olhando diretamente nos olhos dele. Quero que você peça desculpas para todos os funcionários que tratou mal durante esses anos, incluindo eu. O silêncio se estendeu por vários segundos. Guilherme baixou os olhos, claramente desconfortável com a exigência. Isso é necessário? É fundamental, Rita respondeu firmemente. Se você quer que as pessoas confiem em você como líder, precisa assumir seus erros. Guilherme assentiu lentamente. Está bem, vou fazer isso. Última condição. Quando descobrirmos outros problemas na empresa, e vamos descobrir, você promete enfrentá-los de forma ética e legal. Nada de atalhos, nada de irregularidades. Prometo. Rita estendeu a mão. Então temos um acordo. Guilherme apertou a mão dela, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Rita, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você está fazendo isso? Depois de como eu te tratei, você tinha todos os motivos para deixar essa empresa afundar. Rita caminhou até a janela, olhando para a movimentação da cidade lá embaixo. Lembra quando eu disse que perdi a confiança em mim mesma? Lembro. Durante 3 anos, depois que minha empresa faliu, eu me convenci de que não prestava para mais nada além de trabalho simples. Que tinha sido sorte conseguir sucesso antes, que não merecia uma segunda chance. Ela se virou para ele. Mas nos últimos dias, trabalhando nesses documentos, resolvendo esses problemas, eu lembrei de quem eu realmente sou. E de como me sinto bem quando uso minha capacidade para ajudar outras pessoas. E os funcionários? Os 43 empregos? Isso também. Mas principalmente porque você me deu a oportunidade de provar para mim mesma que ainda sou capaz. Guilherme sentiu uma onda de emoção inesperada. Rita, eu sinto muito. Por tudo. Eu sei. E aceito suas desculpas. Mas agora vamos focar no que importa. Salvar esta empresa. Na manhã seguinte, Rita chegou ao escritório 2 horas antes da reunião com os chineses. Tinha passado a noite preparando uma apresentação detalhada, não apenas sobre o contrato proposto, mas sobre a visão estratégica de longo prazo para a parceria. Quando Guilherme chegou, encontrou Rita vestindo um terno escuro elegante, cabelos presos em um coque profissional, com uma segurança que ele nunca tinha visto nela antes. Era como se a consultora internacional de sucesso que ela tinha sido no passado tivesse ressuscitado durante a noite. Você está pronta? Ele perguntou. Estou. E você? Nervoso, Guilherme admitiu. É muito dinheiro em jogo. Guilherme, relax. Tenho experiência com executivos chineses. Eles valorizam confiança, planejamento e relacionamentos de longo prazo. Temos tudo isso para oferecer. Os representantes da corporação Zaoming chegaram pontualmente às 10 horas. Eram 3 homens de meia idade, vestidos com ternos impecáveis, expressões sérias, mas educadas. O líder do grupo, Sr. Wang, cumprimentou Guilherme em inglês, mas seus olhos se iluminaram quando Rita se apresentou em mandarim fluente. É um prazer conhecê-la, senhorita Chen. Ele respondeu em mandarim, claramente impressionado com a fluência dela. Não esperávamos encontrar alguém com conhecimento tão profundo da nossa cultura empresarial. A reunião começou de forma protocolar,
com as apresentações formais e a troca de cartões de visita. Mas Rita percebeu imediatamente que os chineses estavam mais interessados em avaliar a credibilidade da empresa do que em discutir termos contratuais. Era um sinal que ela conhecia bem. Eles tinham feito sua própria investigação prévia. Sr. Martins, disse Sr. Wang, mudando para o inglês para incluir Guilherme na conversa, nossa equipe de due diligence identificou algumas questões sobre a situação financeira da sua empresa. Gostaríamos de entender melhor esses pontos antes de proceder. Guilherme ficou pálido, mas Rita se inclinou para a frente com confiança. Sr. Wang, apreciamos a diligência da sua equipe. Transparência é fundamental para parcerias de longo prazo. Ela abriu a pasta que tinha preparado. Preparamos um relatório completo sobre nossa situação atual, incluindo os desafios temporários que enfrentamos e nosso plano estratégico para superá-los. Sr. Wang trocou olhares com seus colegas antes de responder. Isso é inesperado. Geralmente empresas em dificuldades tentam esconder seus problemas. Esconder problemas é uma estratégia de curto prazo que inevitavelmente falha. Rita respondeu em mandarim. Preferimos construir confiança através da honestidade. Durante as 2 horas seguintes, Rita apresentou uma análise detalhada da situação da empresa, explicando como os problemas de fluxo de caixa eram temporários e como os contratos de longo prazo garantiam estabilidade futura. Mais importante, ela mostrou como a parceria com a Xiaoming criaria valor para ambas as empresas. Vocês não estão apenas comprando licenças de tecnologia, ela explicou, usando gráficos e projeções financeiras. Estão investindo em uma porta de entrada para todo o mercado sul-americano, com uma empresa que entende profundamente tanto a cultura empresarial asiática quanto as necessidades locais. O que mais impressionou os chineses foi quando Rita apresentou um plano de crescimento conjunto que incluía a criação de um centro de treinamento tecnológico onde empresas brasileiras aprenderiam a implementar as tecnologias chinesas. Era uma ideia que agregava valor social ao negócio. Senhorita Chen, disse Sr. Li, o mais jovem do grupo, esta proposta vai muito além do que esperávamos. Vocês realmente entenderam o potencial desta parceria. Guilherme observava Rita comandar a reunião com uma naturalidade que o deixava impressionado. Era como assistir a uma artista trabalhando. Ela sabia exatamente quando usar dados técnicos, quando apelar para aspectos emocionais, quando fazer pausas para permitir que os chineses processassem as informações. Mas foi no final da reunião que Rita fez o movimento decisivo. Senhores, ela disse voltando ao mandarim, gostaríamos de convidá-los para conhecer nossa equipe e nossas instalações. Mas antes disso, há algo que precisam saber. Os 3 chineses se inclinaram para a frente, claramente intrigados. Descobrimos recentemente que informações confidenciais da nossa empresa estavam vazando para concorrentes. Identificamos a fonte do problema e estamos tomando medidas corretivas. Sr. Wang franziu a testa. Por que nos contam isso? Porque transparência é um valor fundamental para nós. E porque queremos que saibam que levamos a segurança das informações muito a sério. As tecnologias que vocês compartilharem conosco estarão completamente protegidas. O silêncio que se seguiu foi tenso. Guilherme segurou a respiração, temendo que Rita tivesse cometido um erro ao mencionar os vazamentos. Então, Sr. Wang sorriu. Senhorita Chen, em 30 anos de negócios internacionais, raramente encontrei esse nível de honestidade. Ele se virou para os colegas e eles trocaram algumas palavras rápidas em mandarim. Rita entendeu cada palavra, mas manteve a expressão neutra. Sr. Martins, Senhorita Chen, Sr. Wang disse finalmente. A corporação Xiaoming está interessada em proceder com esta parceria. Mas temos uma condição. Qual? Guilherme perguntou. Queremos que a senhorita Chen seja nossa interlocutora principal neste projeto. Ela entende nossa forma de trabalhar e demonstrou competência excepcional. Rita olhou para Guilherme, que assentiu imediatamente. Será uma honra, ela respondeu. Excelente. Nossos advogados entrarão em contato para finalizar os termos. E Sr. Martins? Sim, o senhor tem uma funcionária muito valiosa. Cuide bem dela. Depois que os chineses saíram, Guilherme se deixou cair na cadeira, exausto pelo alívio. Rita, você foi incrível. Como sabia que contar sobre os vazamentos ia impressionar eles?
porque conheço a mentalidade empresarial chinesa. Eles valorizam lealdade e confiabilidade acima de tudo. Ao mostrar que identificamos um problema de segurança e o resolvemos, provamos que somos parceiros confiáveis. E agora? Agora vamos lidar com Roberto. E depois vamos reestruturar esta empresa para que nunca mais passe por problemas como esses. Rita se levantou e começou a organizar os documentos. Guilherme, posso fazer uma pergunta? Claro. Como você se sente agora, sabendo que sua empresa está salva? Guilherme pensou por um momento. Grato, humilde e um pouco envergonhado por ter levado tanto tempo para reconhecer seu valor. E como você se sente sabendo que foi uma ex-faxineira que salvou sua empresa? A pergunta atingiu Guilherme como um soco no estômago. Ele olhou para Rita, vendo não apenas a profissional competente que ela havia se revelado, mas também a pessoa que ele tinha ignorado e subestimado durante meses. Me sinto como um idiota, ele admitiu, e prometo que nunca mais vou julgar ninguém pela função que exerce. Rita sorriu. Essa é a lição mais importante de toda essa história. Rita? Sim? Obrigado. Por tudo. De nada. Agora vamos trabalhar. Temos uma empresa para reconstruir. 6 meses depois do dia em que Rita traduzira os documentos chineses, a GHM Consultoria era uma empresa completamente diferente. O primeiro andar do prédio tinha sido reformado para abrigar o novo Departamento de Relações Internacionais, com Rita como diretora. Sua sala ficava estrategicamente posicionada entre o escritório de Guilherme e a área comum, simbolizando sua função de ponte entre a direção e os funcionários. Na manhã de segunda-feira, Rita chegou ao escritório encontrando uma fila de pessoas esperando do lado de fora da sua sala. Eram funcionários de diferentes departamentos, cada um com dúvidas, sugestões ou simplesmente querendo conversar com alguém que os ouvia de verdade. Era uma rotina que tinha se estabelecido naturalmente após a transformação da empresa. Bom dia, Carla. Rita cumprimentou a primeira da fila, uma jovem do departamento financeiro que sempre parecia nervosa. Como posso ajudar? Dona Rita, identifiquei uma inconsistência nos relatórios do mês passado. Não sei se devo falar com o Sr. Guilherme diretamente ou... Mostra para mim primeiro. Vamos analisar juntas. Era assim que funcionava agora. Rita tinha criado um sistema onde qualquer funcionário podia levar problemas ou ideias para ela, sem medo de retaliação ou julgamento. Guilherme havia resistido inicialmente, achando que isso minaria sua autoridade, mas os resultados falaram mais alto. A produtividade tinha aumentado 40% e, pela primeira vez em anos, a empresa não tinha perdido nenhum funcionário. A inconsistência que Carla trouxe era pequena, apenas uma diferença de valores entre 2 relatórios, mas Rita sabia que detalhes assim podiam indicar problemas maiores. Depois de 20 minutos analisando planilhas juntas, descobriram que era apenas um erro de digitação, mas Carla saiu da sala radiante por ter sido levada a sério. Próximo, Rita chamou, e entrou Sandra do RH, uma mulher de 50 anos que trabalhava ali há 12 anos, mas nunca tinha se sentido valorizada. Rita, queria falar sobre a ideia que discutimos semana passada. O programa de capacitação interna. Fala para mim. Sandra se sentou na beirada da cadeira, ainda não totalmente confortável com a ideia de que suas opiniões importavam. Pensei em criar um sistema onde funcionários mais experientes ensinem habilidades específicas para os mais novos. Não apenas técnicas, mas também sobre a cultura da empresa. Rita sorriu. É uma ideia excelente. Como você imagina implementando isso? Bem, cada departamento poderia ter um mentor sênior. Uma vez por semana, eles fariam sessões de treinamento informal. E quem sabe, no futuro, isso poderia virar até um certificado interno. Sandra, isso é brilhante. Você já conversou com o pessoal do seu departamento sobre isso? Conversei com algumas pessoas, e todo mundo ficou empolgado. Mas não sei se o senhor Guilherme vai aprovar o investimento. Rita pegou um bloco de notas e começou a escrever. Deixa comigo. Vou preparar uma proposta formal e apresentar para ele hoje mesmo. Sandra saiu da sala com um sorriso que Rita não via há meses. Era incrível como pessoas floresciam quando se sentiam ouvidas e valorizadas. O terceiro funcionário da fila era Marcos, do departamento técnico, um jovem programador que sempre parecia tímido demais para falar em reuniões.
Dona Rita, tem uma coisa que está me incomodando. Fala, Marcos. É sobre o projeto dos chineses. Tem uma parte do código que eles mandaram que não faz sentido. Parece que tem falhas de segurança deliberadas. Rita se inclinou para a frente, prestando atenção total. Que tipo de falhas? Backdoors, portões traseiros que permitiriam acesso remoto aos sistemas sem autorização. É sutil, mas está lá. Isso era sério. Rita sabia que empresas chinesas às vezes incluíam mecanismos de monitoramento em suas tecnologias, mas nunca tinha visto algo tão direto. Marcos, você tem certeza disso? Tenho. Posso mostrar no código se quiser. Vamos fazer o seguinte. Prepara um relatório técnico detalhado sobre isso. E por enquanto, não comenta com mais ninguém, tá bem? Entendi. Depois que Marcos saiu, Rita ficou pensativa. O contrato com os chineses estava indo bem, mas se houvesse realmente falhas de segurança deliberadas, isso poderia ser um problema enorme. Ela precisava investigar mais antes de tomar qualquer atitude. O quarto funcionário foi Roberto, o ex-contador que ainda trabalhava na empresa, mas em uma posição menor após ter sido descoberto como o responsável pelos vazamentos. Nos últimos meses, ele tinha se esforçado para reconstruir a confiança, trabalhando hora extra e sendo completamente transparente em todas as suas atividades. Rita, posso falar com você um minuto? Claro, Roberto. Senta. Roberto se sentou nervoso, mexendo com as mãos. Queria te agradecer novamente por ter convencido o Guilherme a não me demitir. Roberto, já conversamos sobre isso. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu sei, mas tem uma coisa que nunca te contei. Rita observou a expressão dele, vendo que havia algo pesado ali. O quê? Quando você descobriu que eu estava passando informações para os concorrentes, você podia ter me expostos publicamente, me humilhado na frente de todo mundo, mas não fez isso. Não via necessidade, mas havia. Eu merecia. Roberto respirou fundo. Rita, minha filha tem uma condição médica rara. O tratamento é caríssimo e meu plano de saúde não cobria. A Morrison Enterprises me ofereceu dinheiro extra pelas informações e eu me convenci de que estava fazendo pelo bem da minha família. Rita sentiu uma pontada de compreensão. Não justificava o que Roberto tinha feito, mas explicava as motivações por trás das ações dele. Como está sua filha agora? Melhor, muito melhor. E sabe o que mais? Quando o Guilherme soube da situação dela, ele ajustou nosso plano de saúde para cobrir o tratamento, sem eu nem pedir. Rita sorriu. Guilherme tinha mudado muito nos últimos meses, mas ainda a surpreendia com gestos de generosidade inesperados. Roberto, obrigada por me contar isso. E fico feliz que sua filha esteja melhor. Rita, tem uma coisa que quero te dizer. Você salvou muito mais que a empresa. Você salvou famílias, pessoas, sonhos, incluindo o meu. Depois que Roberto saiu, Rita ficou sozinha por alguns minutos, refletindo sobre as conversas da manhã. Cada funcionário tinha uma história, problemas pessoais, sonhos e medos. E de alguma forma, ela tinha se tornado a pessoa que eles procuravam quando precisavam de alguém que os ouvisse de verdade. Foi interrompida por uma batida na porta. Era Guilherme, segurando uma xícara de café e com uma expressão séria que ela tinha aprendido a identificar como notícias importantes. Rita, podemos conversar? Claro. Senta. Guilherme fechou a porta e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Era outro símbolo da mudança. Ele vinha até a sala dela quando precisava conversar, tratando-a como uma igual e respeitando seu espaço. Recebi uma ligação interessante hoje de manhã, ele começou. Sobre o quê? A Morrison Enterprises quer fazer uma proposta de compra da nossa empresa. Rita levantou as sobrancelhas. Morrison era a empresa de Thomas Morrison, o mesmo que tinha tentado comprar a GHM quando ela estava em crise. Que tipo de proposta? 15 milhões de dólares. 3 vezes mais do que a empresa valia há 6 meses. Rita se recostou na cadeira, processando a informação. E você está considerando? É muito dinheiro, Rita. Suficiente para eu me aposentar confortavelmente e ainda garantir uma indenização boa para todos os funcionários. Mas, Guilherme suspirou profundamente. Mas não sei se é isso que quero. Esta empresa não é mais apenas sobre dinheiro para mim. Rita observou a expressão dele, vendo a sinceridade que tinha aprendido a reconhecer nos últimos meses. O que mudou?
Tudo. A forma como vejo os funcionários, como entendo minha responsabilidade como líder, como me relaciono com as pessoas. Ele pausou, olhando pela janela. Como me vejo no espelho toda manhã. E qual é sua dúvida? Se aceito a proposta, garanto segurança financeira para todos. Se recuso, continuo responsável por 43 famílias em um mercado imprevisível. Rita se levantou e foi até a janela, olhando para o movimento da cidade. Lá embaixo, pessoas corriam de um lado para outro, cada uma com suas próprias preocupações e responsabilidades. Guilherme, posso contar uma história? Claro. Quando minha empresa faliu, tive várias ofertas de emprego em posições menores. Coordenadora de tradução, assistente de relações internacionais, esse tipo de coisa. Salários bons, estabilidade garantida, sem grandes responsabilidades. Por que não aceitou? Porque tinha medo. Medo de fracassar novamente, medo de não ser capaz de grandes responsabilidades, medo de que as pessoas descobrissem que eu não era tão competente quanto achavam. Rita se virou para ele. Escolhi a segurança em vez da realização, e me arrependi durante 3 anos. Você acha que estou fazendo a mesma coisa? Acho que você está deixando o medo decidir por você. Medo de fracassar, medo de não ser capaz de manter o sucesso que construímos juntos. Guilherme ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando as palavras dela. E se eu fracassar? E se a empresa voltar a ter problemas? E se eu não conseguir ser o líder que todos esperam que eu seja? Então enfrentamos os problemas juntos, como fizemos da última vez. Rita voltou para a mesa e se sentou. Guilherme, há 6 meses você era um empresário desesperado que quase perdeu tudo por causa da própria arrogância. Hoje você é um líder respeitado pelos funcionários e pelos clientes. O que mudou não foi a sorte, foi você. Mas e se... Não tem e se, Rita interrompeu gentilmente. Tem apenas a escolha entre viver com medo ou viver com propósito. Guilherme a olhou com uma intensidade que ela raramente via. Você acha que deveria recusar a proposta? Acho que você deveria conversar com os funcionários antes de decidir. Afinal, são eles que vão ser mais afetados pela sua escolha. Os funcionários? Você acha que eles têm opinião sobre isso? Rita sorriu. Guilherme, eles são a empresa. Sem eles, você não teria nada para vender. Você tem razão. Vou marcar uma reunião geral para amanhã. Boa ideia. E Guilherme? Sim? Qualquer que seja a sua decisão, eu apoio. Mas lembra de uma coisa. Dinheiro você pode ganhar em qualquer lugar. Respeito genuíno é muito mais difícil de conseguir. Naquela tarde, Rita decidiu investigar mais a fundo a questão que Marcos tinha levantado sobre as falhas de segurança no código dos chineses. Ela ligou para Sr. Wang, seu contato principal na corporação Zhao Ming. Sr. Wang, preciso esclarecer algumas questões técnicas sobre o código que vocês enviaram. Claro, Srta. Chen. Em que posso ajudar? Rita explicou as preocupações de Marcos de forma diplomática, sem fazer acusações diretas. A resposta de Sr. Wang foi imediata e honesta. Srta. Chen, obrigado por levantar essa questão. Vocês estão certos. Há mecanismos de monitoramento no código, mas não são maliciosos. São ferramentas de diagnóstico que nos ajudam a oferecer suporte técnico mais eficiente. Entendo. Mas esses mecanismos poderiam ser interpretados como falhas de segurança. Absolutamente. E isso é inaceitável para uma parceria baseada em confiança. Vamos enviar uma versão limpa do código amanhã, sem nenhum tipo de monitoramento. Rita desligou o telefone impressionada mais uma vez com a honestidade dos parceiros chineses. Era refrescante trabalhar com pessoas que valorizavam transparência tanto quanto ela. Na tarde seguinte, o auditório da empresa estava completamente lotado. Todos os 43 funcionários estavam presentes, desde os executivos até o pessoal da limpeza. Rita observava da lateral enquanto Guilherme subia ao palco, claramente nervoso, mas determinado. Pessoal, ele começou, a voz um pouco trêmula, mas firme. Recebi uma proposta para vender a empresa. É uma quantia significativa que garantiria uma boa indenização para todos vocês. Um murmúrio percorreu o auditório. Alguns funcionários trocaram olhares preocupados, outros pareciam confusos. Mas antes de tomar qualquer decisão, quero ouvir a opinião de vocês. Afinal, esta empresa não é só minha, é de todos nós. Marina, a secretária que trabalhava ali há 8 anos,
foi a primeira a levantar a mão. Senhor. Guilherme, o senhor quer vender porque está insatisfeito com a empresa? Não, Marina. Estou muito orgulhoso do que construímos aqui nos últimos meses. Mais orgulhoso do que jamais pensei que seria possível. Carlos, do departamento técnico, se levantou. Então por que vender? As coisas estão indo bem, os projetos são interessantes, o ambiente é bom. Pela primeira vez em anos tenho prazer em vir trabalhar. É exatamente por isso que recebemos essa proposta. A empresa vale muito mais agora do que valia há 6 meses. Carla, a jovem do financeiro que sempre conversava com Rita, pediu a palavra. Posso fazer uma pergunta? Se o senhor vender, o que vai acontecer conosco? A empresa compradora garantiu que manteriam todos os empregos por pelo menos 2 anos. Mas e o ambiente de trabalho? E as mudanças que fizemos? E a forma como as coisas funcionam agora? E a política de portas abertas da dona Rita? Guilherme hesitou, olhando instintivamente para Rita. Isso eu não posso garantir. Sandra do RH se levantou. Senhor Guilherme, posso falar uma coisa? Trabalho aqui há 12 anos. Vi essa empresa em momentos bons e ruins. Mas nunca vi um ambiente como o que temos agora. Como assim, Sandra? As pessoas se sentem ouvidas, se sentem valorizadas. Tem funcionário aqui que nunca tinha dado uma sugestão em anos de trabalho e agora não para de propor ideias novas. Marcos, o programador tímido, surpreendeu todo mundo se levantando para falar. Senhor Guilherme, posso dar um exemplo? Semana passada identifiquei um problema técnico. Em vez de ter medo de falar e ser criticado, fui direto conversar com a dona Rita. Ela me ouviu, me levou a sério e juntos resolvemos o problema. Isso é normal, Marcos. Não, senhor. Não é normal. Pelo menos não era antes. Antes, se alguém como eu identificasse um problema, seria visto como alguém que está criando dificuldades. Foi então que Roberto, o ex-contador, se levantou. O auditório ficou mais silencioso, porque todos sabiam da história dele. Senhor Guilherme, Roberto disse, a voz carregada de emoção. Sei que não tenho moral para opinar, considerando o que fiz. Mas quero dizer uma coisa. Esta empresa me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Me permitiu reconquistar minha dignidade. O auditório ficou em silêncio absoluto. Roberto raramente falava em público desde que os problemas tinham sido resolvidos. Se o senhor vender, eu entendo. Vai ganhar muito dinheiro, e merece isso depois de todo o esforço. Mas quero que saiba que trabalhar aqui agora é completamente diferente de como era antes. As pessoas são tratadas com respeito, as ideias são ouvidas. Os erros são tratados como oportunidades de aprendizado. Roberto olhou diretamente para Rita. E isso aconteceu porque o senhor aprendeu a ouvir pessoas que antes ignorava, como a dona Rita, que estava aqui o tempo todo, mas só foi vista quando o senhor precisou de ajuda. Uma funcionária da limpeza, Dona Maria, que trabalhava ali há 15 anos, mas raramente falava em reuniões, levantou a mão timidamente. Posso falar uma coisa? Guilherme assentiu, surpreso. Senhor. Guilherme, eu limpo esse prédio há 15 anos. Vi muita coisa, ouvi muita conversa. Mas nunca, em 15 anos, vi o senhor cumprimentar a equipe da limpeza quando chegava de manhã. Guilherme baixou a cabeça, claramente constrangido. Mas há 3 meses, o senhor começou a falar bom dia para nós. Pergunta como estamos, se precisamos de alguma coisa. Pode parecer pouca coisa, mas para nós significa o mundo. Outros funcionários começaram a falar. Alguns mencionaram projetos que estavam ansiosos para desenvolver. Outros falaram sobre como se sentiam valorizados pela primeira vez em anos. A mensagem era clara. Ninguém queria que a empresa fosse vendida. Eu tenho uma proposta, disse Sandra do RH. Por que não fazemos uma votação? Secreta, para que ninguém se sinta pressionado. Boa ideia, concordou Carlos. Vamos votar se queremos que a empresa seja vendida ou não. Guilherme olhou para Rita, que assentiu encorajadoramente. Está bem, vamos fazer uma votação. Sandra organizou rapidamente a votação. Pedaços de papel foram distribuídos e cada funcionário escreveu sua escolha. Rita e Guilherme se ofereceram para contar os votos juntos, na frente de todos. O resultado foi esmagador. 42 votos contra a venda, apenas 1 a favor. Quem votou a favor? Perguntou alguém da plateia. Isso não importa, disse Rita rapidamente. O importante é que a maioria se manifestou.
Guilherme olhou para os votos na sua mão, claramente emocionado. Obrigado pela sinceridade de todos. Vocês me deram muito o que pensar. Ele pausou, olhando para Rita. Na verdade, vocês me ajudaram a tomar uma decisão. O auditório prendeu a respiração. Não vou vender a empresa. Vamos continuar construindo algo especial aqui, juntos. A explosão de aplausos foi instantânea e ensurdecedora. Funcionários se levantaram, alguns choraram de emoção, outros gritaram de alegria. Rita sentiu lágrimas nos olhos, orgulhosa tanto de Guilherme quanto de todos ali. Dona Maria, a funcionária da limpeza, se aproximou de Guilherme depois que os aplausos diminuíram. Senhor Guilherme, posso dar um abraço no senhor? Guilherme sorriu e abraçou a senhora, que sussurrou algo no ouvido dele que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Quando a reunião terminou e o auditório esvaziou, Rita e Guilherme ficaram sozinhos. Você tem certeza da sua decisão? Ela perguntou. Absoluta. Sabe o que me convenceu? O quê? Ver como você se emocionou quando Roberto falou. E quando Dona Maria pediu para me abraçar. Percebi que esta empresa não é mais apenas um negócio. É uma família. Rita sorriu. E famílias não se vendem. Exato. Famílias se protegem e crescem juntas. Guilherme se aproximou dela. Rita, tem uma coisa que nunca te disse formalmente. O quê? Obrigado. Não apenas por salvar a empresa, mas por me ensinar a ser uma pessoa melhor. Por me mostrar que liderança verdadeira não é sobre poder, é sobre servir. Guilherme, você sempre teve potencial para ser uma boa pessoa. Só precisava de alguém que te mostrasse isso. E você precisava de alguém que te lembrasse do seu próprio valor. Eles ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre a jornada extraordinária que tinham percorrido juntos. Para onde vamos agora? Guilherme perguntou. Rita olhou pela janela, vendo o movimento da cidade, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Para onde sempre deveríamos ter ido. Para frente, juntos, construindo algo maior que nós mesmos. E sobre aquela aposta que fizemos? Meu salário se você traduzisse os documentos? Rita riu, lembrando daquele momento que parecia ter acontecido em outra vida. Considere pago em forma de respeito mútuo e segundas chances. Guilherme estendeu a mão. Parceiras? Rita apertou a mão dele. Parceiros. 3 meses depois, a GHM Consultoria havia se tornado um case de sucesso estudado em escolas de administração. O programa de mentoria interna de Sandra tinha sido implementado e estava dando resultados fantásticos. Marcos tinha sido promovido a líder de segurança tecnológica. Roberto tinha reconquistado completamente a confiança de todos e voltado a trabalhar diretamente com finanças, mas agora com supervisão dupla e transparência total. Dona Maria continuava limpando o prédio, mas agora também era conselheira informal de Guilherme para questões de ambiente de trabalho. Se a Dona Maria está feliz, todo mundo está feliz, ele costumava dizer. E Rita? Rita tinha descoberto que sua vocação verdadeira não era apenas traduzir idiomas, mas traduzir pessoas. Ajudar líderes a entenderem suas equipes, ajudar funcionários a encontrarem suas vozes, construir pontes entre mundos que pareciam incompatíveis. Do lado de fora do prédio, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro da GHM Consultoria, 43 pessoas tinham aprendido que o verdadeiro valor de uma empresa não está nos números do balanço, mas nas pessoas que a compõem e no respeito que nutrem umas pelas outras. E Rita Silva Shen, que meses antes era apenas uma faxineira invisível, agora caminhava pelos corredores da empresa como diretora, não apenas de relações internacionais, mas de algo muito mais importante. A prova viva de que todo mundo merece ser visto, ouvido e valorizado pelo que realmente é. A história de humilhação tinha se transformado em história de redenção. E a aposta que começou como uma provocação cruel terminou sendo a melhor coisa que já tinha acontecido para todos os envolvidos.